Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Aqui quem está falando é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E estamos aqui para mais uma aula de produção textual, não é? E primeiro a gente vai fazer um resumo, não é? Que vai servir como uma correção da nossa atividade. Mas vamos lá. A gente teve aqui essa atividade na aula passada, não é? Onde nós falamos sobre a prosa poética. Aqui nesse texto que eu mandei, de José Geraldo Neres, é uma prosa, né? Um texto em formato de prosa que ele é carregado de linguagem poética. Então ele pode ser considerado uma prosa poética. As perguntas aqui que eram para vocês responderem, perguntava assim, ó: o que você compreende por linguagem poética? Então nós já temos um tópico, linguagem poética. O que será a linguagem poética? De acordo com o que você assistiu nas videoaulas, quais as principais diferenças entre um poema e uma prosa poética? E o que eles têm em comum? Então, poema e prosa poética. Vamos fazer essa revisão que vai responder a essas perguntas, tá bom? Para quem teve dúvida. Primeiro, a linguagem poética. Desde o começo desse bimestre, nós começamos a trabalhar textos que possuem esse tipo de linguagem, não é? Para a gente entender melhor, a gente tem texto com todos os tipos de linguagens que a gente usa no nosso dia a dia. Se a gente lê um jornal, a gente vai ver uma linguagem jornalística nele, não é? Se a gente ler um livro de romance, a gente vai ver uma linguagem mais narrativa, porque ele vai estar narrando uma história. Se a gente ler um artigo em uma revista científica, a gente vai ver uma linguagem mais científica nele, não é? Aí a gente tem aqueles tipos de textos que possuem uma linguagem poética. O que é uma linguagem poética? É aquela linguagem carregada de sentido, carregada de sentimentos, de emoções, onde a gente modifica o sentido de uma palavra para expressar determinadas emoções ou para gerar um embelezamento no texto, né? Quando a gente coloca mais significado em uma palavra, além do que aquele significado dela mesmo, como eu já disse, vários exemplos, a gente está transformando essa linguagem de uma forma subjetiva, ou seja, é uma linguagem mais subjetiva, a linguagem poética. A gente também viu a diferença entre conotativo e denotativo. A linguagem poética, ela é conotativa, não é? Ou seja, a linguagem objetiva, que é a mesma coisa da linguagem denotativa, é aquela forma da palavra onde ela tem o significado real dela. Sol quer dizer sol, carro quer dizer carro, casa quer dizer casa. Mas quando a gente trabalha essas mesmas palavras de uma forma conotativa ou de uma forma poética, a gente pode querer, por exemplo, dizer que casa, a gente pode dizer a minha mãe é minha casa. Ou seja, quer dizer que a nossa mãe é o nosso abrigo, nossa mãe é onde a gente se sente seguro. Não obrigatoriamente a gente vai morar dentro da nossa mãe, mas ela é uma casa nesse sentido mais conotativo, nesse sentido subjetivo. Ou seja, nesse sentido poético, ela é uma casa. Ok? Essa é a linguagem poética. Lá no nosso texto, a gente pode ver problemas, aliás, a gente pode ver frases como: o teu caminho será verde. Como assim? Será que vão pintar o asfalto de verde? Não. Quer dizer que o caminho será um caminho de esperança, que será um caminho mais de paz, não é? Relacionado à natureza.
né? O céu te dará asas. Mas como assim o céu vai dar asas a alguém? Quer dizer que a pessoa vai se sentir mais livre, não é liberto, não é que a pessoa vai criar uma asa, vai cair uma asa do céu, não é isso, ok? Então toda essa forma de usar as palavras é uma forma mais subjetiva, é uma forma poética. Essa é a linguagem poética, ok? Mas professor, só o poema pode ter uma linguagem poética? Não. A linguagem poética ela está presente em vários tipos de texto, em músicas, por exemplo. A linguagem poética está nos poemas e tem o texto, o tipo de texto que a gente trabalhou na aula passada, que é a prosa poética, onde a gente também tem essa mesma linguagem. A segunda pergunta era qual a diferença? Olha só, gente. A principal diferença é que no poema nós temos versos, estrofes. Enquanto numa prosa, como é o exemplo desse texto que a gente viu, a gente não tem linhas cortadas aqui, não é? A prioridade aqui não é rimar, não é rimar a última palavra com a de baixo. Então aqui a gente não tem versos, a gente tem linhas. E a gente não tem estrofes, a gente tem parágrafos. Então esse é um exemplo de um texto em prosa, que na verdade é um tipo de texto bem conhecido, porque a gente vê em vários tipos de livros. Os nossos livros didáticos, textos, a maioria estão em prosa, não é? Então, a prosa poética vão ter linhas, parágrafos e um texto continuado, não é? Professor, a prosa poética não vai ter um ritmo ou uma rima? Vai sim. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas nesse caso não é uma prioridade. O que eles dois vão ter em comum, ou seja, o que os dois têm ao mesmo tempo, é a linguagem poética. Isso é algo que eles têm em comum. Tanto o poema como a prosa poética vão falar com essa mesma linguagem. Ok? Então é isso. Ó, eu fiz toda essa revisão porque algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade em entender como fazer uma prosa poética. Então, gente, a prosa poética vai ter a mesma linguagem, mas vai ser um texto normal, como a gente escreveria, por exemplo, qualquer tipo de redação, porém, utilizando a linguagem poética, ok? Vamos para a aula de hoje. Gente, na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre figuras de linguagem, tá bom? O que são as figuras de linguagem? Elas são recursos, né? Aqui fala muito bem recursos estilísticos, ou seja, estilísticos vem de estilo. E quando a gente usa um determinado estilo, é porque a gente está lidando com a aparência do texto, com a forma como aquele texto vai ter. Ou seja, são recursos estilísticos utilizados para conferir maior expressividade ao texto. Em outras palavras, são formas diferentes de tratar a subjetividade da linguagem poética, ok? A gente sabe que a subjetividade é quando a gente coloca uma frase ou um texto a ser trabalhado de uma forma estética diferente, não é? Para gerar um embelezamento no texto. As figuras de linguagem são justamente utilizadas como formas diferentes para a gente trabalhar com essa linguagem poética. A gente já conheceu, inclusive, algumas. A gente já viu a metáfora e a gente já viu a personificação. Hoje a gente vai relembrar elas e conhecer outros tipos de figuras de linguagem. A gente tem a comparação, como a gente já viu, a metáfora, a metonímia, a personificação, o eufemismo, a hipérbole, o hipérbato, a antítese, paradoxo e o pleonasmo. Essas são as únicas? Não. Existem várias outras figuras de linguagem. Mas a gente vai ver essas. Hoje, claro que a gente não vai ver tudo, ok? Mas a gente vai ver as três primeiras: a comparação, a metáfora e a metonímia. Vamos lá. Primeiro, olhem bem para este exemplo aqui.
Peraí. Prontinho, olha só. Teu nome é o título, é um texto de Vinícius de Moraes. Teu nome, Maria Lúcia, tem qualquer coisa que afaga, como uma lua macia, brilhando a flor de uma vaga. Parece um mar que marulha de manso sobre uma praia. Tem o palor que irradia a estrela quando desmaia. É um doce nome de filha e um belo nome de amada. Lembra um pedaço de ilha surgindo de madrugada. Tem um cheirinho de murta e é suave como a pelúcia. É acorde que nunca finda, é coisa por demais linda. Teu nome, Maria Lúcia. Olha que romântico alguém receber um poema como esse. Bom, ele está falando, obviamente, do nome de alguém, não é? E para ele carregar isso de sentimentos, não é? Para ele falar o quão ele aprecia esse nome, por várias vezes ele faz comparações. Olha só, teu nome tem qualquer coisa que afaga, como uma lua macia brilhando a flor de uma vaga. Ou seja, o nome dela é como uma lua macia. Ele está comparando o nome a uma lua, né? Cheio de significado, cheio de linguagem poética aqui. Parece um mar que marulha. Mais uma vez ele compara com outra coisa. Parece uma lua, é como uma lua, parece um mar, não é? É um nome de filha e um belo nome de amada. Já está fazendo aqui mais comparações com o nome de uma filha, com o nome de uma pessoa amada. Lembra um pedaço de ilha surgindo de madrugada. Olha, seu nome lembra tal coisa. Já estou fazendo outro tipo de comparação. O texto todo tem várias vezes ideias de comparação. Esse é um recurso dessa figura de linguagem. Olha só, gente. Comparação ou símile, que pode ser a mesma coisa, que é a mesma coisa, aliás, é a figura que compara uma palavra ou expressão com outra, podendo fazer um uso explícito da conjunção comparativa como, tá bom? Essa é uma das formas mais utilizadas de fazer comparação, utilizando essa conjunção, como você é linda como uma rosa. O seu sorriso ilumina como o raio de um sol. Então, estou utilizando dessa figura de linguagem para enriquecer o texto de forma subjetiva. Já a metáfora, olha só, nos versos é acorde que nunca finda, é coisa por demais linda, não é? Sem a utilização de como ou de outro elemento comparativo, o nome Maria Lúcia é comparado a um acorde que nunca finda, a uma coisa por demais linda, não é? Tem qualquer coisa que afaga, é um doce nome de filha. A metáfora é um tipo de comparação, não é? Como a gente compara uma coisa com outra, mas de uma forma menos, como é que eu posso dizer? Uma forma menos óbvia. Porque quando a gente diz você é bonita como uma rosa, eu estou deixando bem claro que isso é uma comparação. A metáfora ela faz uma comparação sem deixar tão claro isso. É uma metáfora, é uma comparação mais subjetiva ainda. É o emprego de uma palavra fora de seu sentido próprio ou uma comparação subentendida, em que o elemento comparativo está oculto, não é? É um doce nome de filha. Olha só aqui a palavra doce. Eu estou comparando com o sentimento quando a gente come algo doce. Não é um sentimento de prazer quando a gente come uma sobremesa, por exemplo. A gente não gosta de sobremesa. Tantas pessoas adoram sobremesa. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa é um doce, eu estou utilizando uma metáfora para comparar aquela pessoa ao sentimento que uma sobremesa, por exemplo, gera, que é a felicidade. Ou seja,
Você é um doce, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa que é bom estar com você. É quase como uma sobremesa. Estão entendendo isso? Quando eu digo, quando eu digo as suas palavras afagam. Afagar não é fazer carinho, por exemplo, no seu gatinho ou no seu cachorro, quando você passar a mão na cabeça dele, você está afagando ele, está fazendo carinho. Então, palavras que afagam são aquelas palavras confortáveis de ouvir, são palavras é, são palavras boas de ouvir, não é como se estivesse fazendo um carinho uma pessoa falando aquilo. Deu para entender a diferença entre metáfora, que é mais subentendido, é um tipo de comparação sim, mas é quando a gente usa uma palavra fora do seu sentido próprio para fazer essa comparação. Você é um doce, as suas palavras afagam, ok? A metonímia, a gente tem esse outro trecho aqui, ó. Vamos ler. Já não há mãos dadas no mundo, elas agora viajarão sozinhas, sem o fogo dos velhos contatos que ardia por dentro e dava coragem. Olha só, quando a gente diz já não há mãos dadas no mundo, a gente está ok, dizendo que as pessoas dão as mãos. Mas, na verdade, a gente quer dizer, ó, até com o auxílio aqui dessa figura, que as pessoas não estão mais conectadas, não é? Elas agora viajarão sozinhas, ou seja, não há aquele sentimento de comunhão, de união. As pessoas estão desconectadas. Mas, então, por que eu não falei pessoas? Eu usei apenas mãos dadas. Essa é uma metonímia. Por exemplo, eu estou diminuindo. Cadê aqui? Está falando exatamente isso, ó. Eu estou substituindo o todo pela parte. Ou seja, ao invés de usar pessoas como um todo, eu estou falando apenas de uma parte. Estou resumindo tudo isso. Por mãos dadas, a gente entende tudo isso, que as pessoas não estão mais unidas, que as pessoas não conversam, que as pessoas estão mais sozinhas. E essa substituição ela pode acontecer de várias formas. Quando a gente substitui um autor pela obra, você já leu Machado de Assis? Como assim ler Machado de Assis? A gente lê a obra de Machado de Assis, não é? Isso é uma metonímia. A parte pelo todo. Nesta família existem muitas bocas para alimentar. Mais uma vez a gente está diminuindo, como a gente viu lá naquele trecho que a gente acabou de ler. Ao invés de falar as pessoas todas, a gente está falando só as bocas, não é? A gente não cria apenas bocas, vocês não veem bocas pulando pela casa, a gente vê uma pessoa inteira. Mas a metonímia, ela substitui o todo e a gente usa apenas uma parte para exemplificar isso. O todo pela parte. O Brasil aumentou sua produtividade. Na verdade, a gente está querendo dizer que os brasileiros e não o Brasil, porque o Brasil é o país, não é? Mas quando a gente diz o Brasil nesse sentido, a gente está falando das pessoas que moram nele. A marca pelo produto, isso aqui é muito comum, a gente dizer o nome de uma marca ao invés do nome do produto. Um instrumento pela pessoa. Meu primo é um bom garfo, ou seja, ele é um comilão. O abstrato pelo concreto. A velhice deve ser respeitada pela juventude, ou seja, as pessoas velhas devem ser respeitadas pelas pessoas jovens. O continente pelo conteúdo, ou seja, o que está dentro, né? O continente é aquilo que está dentro do. Aliás, é o contrário. O continente é aquilo que está segurando o conteúdo, a garrafa, o copo. Aqui está dando esse exemplo. Ó. Tomou uma taça de sorvete. Ninguém toma a taça. Tomou um copo d'água. Ninguém toma o copo. A gente toma a água que está dentro, não é? E, por fim, a matéria pelo objeto. Ouvia-se o repicar do bronze.
ou seja, no caso, o sino é feito de bronze, não é? Mas a gente ouve o sino e não o bronze, ok? Então, gente, essas foram as 3 figuras de linguagem que nós vimos hoje. Eu sei que a aula ficou um pouco mais longa por causa da correção e da revisão que a gente fez e da aula, mas vejam, obrigado por terem visto até o fim, tá bom? Então, a atividade de hoje vai ser uma atividade de pesquisa e leitura, tá bom? É uma atividade para vocês pesquisarem 3 exemplos de textos, podem ser poemas, podem ser prosas poéticas, o texto que vocês quiserem, que contenham uma metonímia, uma metáfora e uma comparação, tá bom? 3 textos diferentes que contenham essas 3 figuras de linguagens. Vocês podem mandar só no WhatsApp, não precisam escrever no caderno de vocês. Quem preferir escrever, escreve, quem não, só me envia, porque hoje a nossa atividade é de leitura e de pesquisa, ok? Então, tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado por terem visto até o fim. Não virei youtuber não, tá? Curtam, compartilhem, não façam isso. Tchau, gente, saudades de vocês, hein? Bye!